Fala, meu povo, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda do melhor canal de história. E hoje sairemos da pré-história para ir para a Idade Antiga. E na Idade Antiga a gente vai ver como surgiu as primeiras civilizações e em que região foi. E já adiantando, estou falando da Mesopotâmia. Então por isso, se segura aí, porque já vem a vinheta do melhor canal de história do mundo. Se você já assiste nossas aulas há muito tempo, sabe que agora esse é um formato diferente. E eu espero que vocês gostem, porque eu quis encaixar em uma forma que ficasse mais parecido com a aula e que dessa forma também não deixasse escapar nenhuma informação para vocês. Porque meu objetivo aqui é que você aprenda a história da melhor forma, não com pressa de aprender, mas sim com pressa de chegar ao seu objetivo final, que é um vestibular ou um concurso. E nós estamos aqui para te ajudar. Nós que somos da História para quem tem pressa. E uma coisa que eu vou logo dizer a vocês é que deixem o like, compartilhem e comentem, porque isso é essencial para que o canal cresça e apareça. Então, hoje vamos falar da história antiga, que ela se separa ou ela tem uma denominação diferente pelos historiadores, pelo fato de que na pré-história não existia uma escrita. Sendo dessa forma, então, dado a história antiga como uma história como um todo, porque os homens desse período inventaram, além da escrita, também inventaram os números, fazendo com que eles se tornassem diferentes daqueles outros povos, que a gente já explicou esses tipos de conceitos na aula passada sobre pré-história. Então olha o card aqui em cima, só clique e segue se você não assistiu a aula ainda. Belezinha? Então vamos começar a aula de hoje falando sobre onde surgiram as primeiras civilizações. E eu estou falando da Mesopotâmia, o berço da humanidade. Então vamos lá. Bom, primeiro para falar da Mesopotâmia a gente tem que entender o conceito da palavra Mesopotâmia. Como diz aqui no slide, ó, no primeiro ponto está falando palavra de origem grega, que significava entre rios. Logo mais a gente vai ver o mapa e que nesse mapa se situa as primeiras civilizações ou os primeiros povoados em torno dos rios. Isso já foi explicado também na aula passada falando de pré-história. As civilizações tiveram que se emergir em um local propício à vida e que devia ser de fato próximo às águas, para que conseguissem se fixar em um local e desenvolver a agricultura, para que emergissem a civilização. Por isso que essas civilizações irão procurar esses locais de rios, tá certo? Então é aí que começa o berço da civilização e o seio da nossa aula de hoje. Então veja aí, na localização e geografia do local onde ficava a Mesopotâmia. Um ponto importante aí, que pode ser cobrado nos vestibulares, é que a Mesopotâmia é uma região ocupada por povos e não, de fato, uma civilização, tipo civilização mesopotâmica. Não existe porque essa região ela é heterogênea. Isso significa que há diversos povos de culturas diferentes e de comportamentos diferentes. E esses povos a gente vai ver. Ok. Além disso, é importante a gente citar aqui onde é que ela está situada. É um local bastante importante para o comércio, não só pela questão da agricultura próxima aos rios, mas também de grande importância pela sua localização geográfica para o comércio, porque ela fica localizada entre a Ásia, Europa e África. Então, olhem aí como é importante essa localização, fazendo com que eles conseguissem navegar ou através também de outras formas de comércio chegasse a outros povos para conseguir comercializar seus produtos, que já vou adiantando, na maioria das vezes esses produtos não são comercializados em troca de dinheiro, mas sim em troca de produto por produto, um escambo, beleza? E essa região é onde hoje é o atual Iraque, que predomina ali naquela região vermelha ou meio alaranjada. Me desculpe, pode ser que eu seja daltônico. E o que significa isso é dizer que se a palavra meso fica entre rios, quais são esses rios?
Guarde bem na cabecinha, porque vestibulares de universidades, não como o Enem como um todo, mas de vestibulares, elas tendem a ser mais pontual, assim como no concurso, sem muito texto, sem muito arrudeio. E pode estar lá: a Mesopotâmia se edificou essa região através de dois grandes rios importantes. Quais são eles? Rio Eufrates e Tigres. Belezinha? Isso a gente vai ver também, que é dessa forma que nós estudamos as civilizações antigas da história antiga. Nós vamos ver o Egito e entre outros, e também iremos ver os rios que o banham. Belezinha? Então podemos já avançar, porque esse primeiro ponto você já fixou. Já deixou o like? Se não, é a hora, é agora. Deixa o like e compartilha para o canal de história crescer. Bom, como já havia falado, é uma região heterogênea. Isso quer dizer que é ocupado por vários povos diferentes. Entre eles estão os sumérios, acádios, amoritas, assírios e também os caldeus. Ah, professor, mas tem mais gente aí, o senhor deixou de fora? Essa aula, lembre-se que é para você alcançar seu objetivo. Para que você alcance seu objetivo, eu tenho que ser pontual nas falas. Por isso que iremos pegar as maiores civilizações que aparecem com recorrência nos vestibulares, né? Sabemos que os babilônicos estão aqui dentro, que a gente vai ver também dentro dessas civilizações. Olha só que imagem top, retratando aquele período. Lógico que não é a imagem real do local e daquela época, mas é um retrato. Falar dos sumérios é a gente entender por que eles são a primeira civilização a ser citada. É lógico, se a gente está falando de uma temporalidade histórica que saiu da pré-história e entrou para a Idade Antiga, só por conta do surgimento da escrita e da fixação e do surgimento das grandes civilizações, a gente tem que falar da primeira civilização que desenvolveu tudo isso, que são os sumérios. E é por isso que a gente vai falar sobre a organização, que também compreende seu surgimento. O surgimento é em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Além disso, são famosos por formar 4 grandes cidades, uma delas sendo Ur, a outra Uruk e a outra Eridu e Lagesh. Vocês me perdoem porque meu sotaque oriental não é dos melhores, mas está aí, é só acompanhar. Além disso, as grandes cidades são organizadas de maneira autônoma, por isso que nós chamamos de cidades-estados. Então falar de cidades-estados é você compreender aí na sua cabecinha que ainda não existe país, mas o que nós chamamos para denominar a organização daquela sociedade é uma cidade-estado, onde todo mundo que está ocupando aquelas cidades, elas têm a mesma origem étnica ou a mesma linguagem, mas a sua maneira e a sua forma de organização ou de adoração aos seus deuses podem ser diferentes de acordo com o que o imperador ou o rei ou aquela pessoa que está de frente à sociedade lhe organize, embora esteja na mesma região. Beleza? Então as cidades elas são autônomas. Belezinha? Além disso, é importante vocês entenderem que a sociedade ela é hierarquizada. Imaginem aí a pirâmide e vejam quem está no topo e quem está abaixo, para compreender como é que surgiam as ordens e aqueles que o executavam também. Por isso que o primeiro no topo é o rei. O rei, lógico, ele tem também o poder chamado teocrático, que é quando o rei ele é escolhido ou ele é ungido pelo Deus, ou um Deus, ou os deuses, nesse caso que são politeístas. Ele é escolhido e a representação dele na terra. Beleza? Então, os deuses dessas regiões, eles fazem com que o rei seja sua representação divina. Então, o seu poder é justificado a partir de um Deus. E quem comanda isso é o rei. E logo, depois do rei, vem aquele que vai fazer com que esse rei consiga governar junto com a religião. E quem comanda a religião? Os sacerdotes. Olha lá, rei, sacerdotes. E quem briga pelo rei? Lógico, os militares. Se for preciso reprimir, quem vai reprimir são os militares. Abaixo dos militares vem os comerciantes que fazem, são importantes porque além de comercializar, fazer a troca de produtos de uma região a outra, fazem esse intercâmbio também de conhecimento. Porque
quando uma sociedade ela é comercial, ela adquire diversas coisas que se não somente um produto, mas também sim conhecimento. Coloquem isso na cabecinha de vocês. Lógico que aqui estou tentando também ser interdisciplinar e viajando entre outros assuntos, porque é assim que é cobrado. Além disso, embaixo dos comerciantes vem os artesãos, que são os que produzem as roupas, ou tecido, e entre outros produtos. E abaixo dessa pirâmide, lá no finalzinho, tem os camponeses e os escravos. Os camponeses são aqueles que trabalham e vivem da agricultura, mas os escravos são aqueles que são colocados nessa posição por conta de uma guerra ou de dívida. Ainda não é uma escravidão ou um escravismo pela cor ou por outra questão, mas sim pela questão de guerra. São servidos como espólios de guerra. Além disso, são também adquiridos por dívidas. Não conseguiu pagar a dívida, meu amigo? Será escravo. E o poder, como eu falei, era teocrático, que é a representação do rei com o poder justificado a partir de uma divindade. Belezinha? Ok, então vamos ver quais foram os desenvolvimentos que essa sociedade propiciou para esse mundo antigo. As chamadas invenções. Esse povo sumérico foi bastante importante por essas invenções, como eu já disse. Aqui na imagem à direita, né, na verdade à esquerda da minha mão, mas de vocês estará posteriormente à direita, estão as suas maiores invenções. A primeira é a escrita cuneiforme, que é inventada há 3.000 anos antes de Cristo, que ela representa as ideias do dia a dia ou as ideias representadas pelo ser intelectual. Além disso, a escrita tem a base na fonética, ou seja, nos sons emitidos na fala. Então foi assim que foi desenvolvido essa escrita. Olha aqui na imagem, observem de pertinho, podem dar o zoom aí e olhar como era perfeita e bela. Eu possivelmente não conseguiria desenvolver uma escrita tão linda quanto essa se minha letra hoje com caligrafia e tudo é horrível. Enfim, então, além disso, o que é que essa escrita propicia ou proporciona? Melhor administração pública, pois dessa forma permite registrar as atividades desenvolvidas pelo rei e também pelos que trabalham para ele, seus sacerdotes, ou também, como muitas vezes tinham os nobres que ocupavam essas posições na questão pública. Então era possível observar aquilo que eles estavam fazendo. Além disso, também permitiu registrar a história do povo, né? Porque para os antigos historiadores, a história só existe com documentos. Esses documentos é através da escrita. Por isso que eles ganham o título de que a história começa a partir das civilizações antigas. Além disso, permite registrar os mitos e a cultura do povo, dando o que é de peculiar, a sua característica cultural. Belezinha? Olha só, vou interromper aqui só para pedir teu like, teu compartilhamento, teu comentário, porque isso é de suma importância. A gente adquire mais bens quando a gente é impulsionado e motivado por vocês, então é por isso que eu peço. Além disso, se inscrevam no canal. Olha só, pedindo para compartilhar e esqueci de se inscrever. Se inscrevam no canal. Além disso, também coloque aqui na descrição do vídeo, tem materiais exclusivos e gratuitos para vocês. Algumas são indicações de livros, que é assim que vocês ajudam financeiramente o canal, comprando esses livros que estão sendo indicados no melhor preço, no melhor site da Amazon, que é o que nós temos hoje, possivelmente, de melhor para vocês. Além disso, tem materiais como resumão da aula e questões com gabarito aqui. Então já vai aqui e adquire esses materiais de forma gratuita. Continuando, falando sobre a decadência desse povo, vem através do domínios pelos acádios, que serão aqueles outros povos que vão lutar pelaquela região e vão dominar os sumérios, dando fim ao grande império, a primeira grande civilização. Porque é importante a gente frisar como essa região é importante, comercial, e ela tem um ponto muito estratégico no local dela. Além de ser banhada por dois rios, ela é constantemente invadida por outros povos a fim da dominação pelo território. Beleza? Além disso, eu esqueci de pontuar aqui
os dois grandes monumentos que são construídos por esses povos, que são os palácios onde ficam os reis, além disso os zigurates, que são os templos onde são adorados os deuses, né? Vocês veem que a maioria são em forma piramidal com a base, além disso escadas para conseguir subir até em cima e ficar mais próximo dos céus onde se encontravam os deuses. Belezinha? Então podemos avançar. Outro povo importante são os amoritas, né? Como característica, nós damos a eles um poderoso império, chamado esse império que vocês conhecem como Império Babilônico. Opa, olha, pera lá, professor. Além disso, como um dos maiores capitães, imperadores já conhecido e até hoje citado por muitos, que é o Hammurabi, um grande cara importante, e que ele é tão importante que ele dá a invenção, ele registra as leis que se tornam um dos maiores códigos penais civis e mais antigos da história e que até hoje é citado ou também serve como base para outros códigos penais que foram criados a partir dele, tá certo? Além disso, conquista dos povos suméricos e acádios, eles vão lá e dominam os sumérios e também dominam os acádios. Ó, como eu disse, essa é uma região de bastante conflito pelo território. Os sumérios chegaram ali primeiro, se apropriaram e desenvolveram sua civilização, os acádios foram lá e dominaram, e depois chegaram os amoritas e tomaram o poder. Além disso, como invenções, está aqui pontuado os canais de irrigações, como vocês podem ver na imagem ali, em época de cheias dos rios, esses canais ajudavam também a armazenar água para que fosse feito assim melhor desenvolvido a agricultura e conseguisse irrigar essas plantações. Além disso, também é desenvolvida uma forma de proteção através do palácio, onde eram circulados ou era colocado sua redondeza esses canais com águas para proteger simplesmente de ataque de inimigos. Além disso, tem uma grande invenção que é os zigurates de Babel, que é conhecido hoje, que é citado também pela Bíblia, Bíblia cristã, como um local onde foi uma construção enorme que pretendia chegar aos céus, chamado de Torre de Babel, que a gente sabe que pelo que se chama na época são zigurates, templos religiosos. Belezinha? Então vamos ver as outras invenções, como a questão de Hammurabi. Então, dentre as invenções dos povos amoritas, a gente pode destacar o primeiro código penal da história, ou próximo àquilo que deveria ser um código penal, que de fato funcionava, que é a lei de Talião, chamado também, conhecido por vocês como o código de Hammurabi, tá certo? Que se embasava por olho, dente por dente, e que tinha mais de 281 leis. Além disso, pretendiam eles fazer algumas condenações do tipo do falso testemunho, além disso roubos e receptações e estupros. Também por crimes cometidos contra famílias e escravos e ajudas a fugitivos. A maioria dessas leis acabavam condenando à morte aqueles que transgrediam a lei. Por exemplo, se você ajudasse um fugitivo, seria punido com a morte. Se você matasse um escravo, tinha que pagar ou o equivalente ou provavelmente a pessoa que matou seria morta. Se você matasse o filho de alguém, provavelmente, se você tivesse filho, o seu filho seria morto também. Por isso que tem aí olho por olho, dente por dente. Mais uma vez nas imagens vocês podem ver o que seria Hammurabi, próximo a mim. Olha aqui, eu tô com Hammurabi falando ou se comunicando, mostrando ele julgando as leis. E do outro lado estariam as leis transcritas na escrita cuneiforme. Que é importante ressaltar que eles escreviam na escrita cuneiforme em tábuas de argila, tá certo? E depois era exposta ao sol para secar e assim poder ser postado nos locais impressos entre aspas, né, repetidos, para que os outros pudessem acompanhar. Então isso é um grande marco na história. Além das primeiras civilizações, sua organização hierarquizada de poder, também está configurado os primeiros surgimentos de leis a fim de controlar e de
organizar o povo com base em um único regimento. E assim isso era de suma importância, porque até aquele que fosse subjugado, ele saberia da sua pena com base na escrita. Isso é de suma importância, porque isso define um grande marco na legislação, que é a invenção de uma lei em que as pessoas comuns podiam acompanhar e saber pelaquilo ou porquê seriam julgadas, em vez de ser só a condenação do imperador pela força. Ok, belezinha, entendido, então vamos avançar. A próxima civilização ela é bastante importante, são os assírios. Você vai dizer, professor, meu Deus, quantas civilizações e quanta aula, que aula demorosa. Lembre-se, não é o importante aqui não é com menos tempo, mas sim aquilo que a gente consegue falar por completo que vai lhe ajudar a você a atingir o objetivo. Não é história para quem tem pressa, porque você tem pressa de terminar os estudos, mas porque você tem pressa para aprender e alcançar seu objetivo. Então se liga aí nos assírios. Se localizavam no norte da Mesopotâmia, né? Um lugar de grande circulação comercial. Então já saibam que eles são importantes ou são um povo que vai se desenvolver a partir da proteção daquele local, porque é um grande local de circulação. E vocês sabem que essa região da Mesopotâmica é um local caótico de guerra, né? Por isso que até hoje existe guerra naqueles locais, entre elas algumas religiões, por religiões e também por questão política e por conta do solo, que é bastante fértil, né? Além disso, uma das características mais importantes desse povo é o exército forte para defender aquela região, já que ela é de suma importância para o comércio daquele local da Mesopotâmica, ou da Mesopotâmia. Além disso, é importante a gente ressaltar os desenvolvimentos feitos ou criados por aquele povo a partir do desenvolvimento do seu exército. Por exemplo, desenvolveram a organização dos arqueiros, dos lanceiros e os carros de guerra com rodas, né? Com rodas e com aros para que essas rodas não pudessem quebrar. Então isso aí é uma grande revolução dentro da civilização. São eles importantes desenvolvimento na questão quando a gente fala de exército, e que outras civilizações vão beber desse conhecimento deles. Nenhuma civilização inventa tudo, né? Nada se cria, tudo se copia. Então muitas coisas que vocês verão aí sobre os gregos, os troianos, entre eles também os romanos, serão coisas que eles estão bebendo e aprendendo com os outros povos, graças a essa comercialização que existe entre Oriente, Ásia, África e também Europa. E sem falar que a gente também no grande conhecimento fala muito do Egito e esquece desses povos, mas vejam aí que as pirâmides em forma de zigurates, na verdade, já foram desenvolvidas antes. Belezinha? Além disso, eles são conhecidos por seus ataques tenebrosos e acabavam esfolando seus inimigos, ou seja, torturando, cortando suas partes dos corpos. Então eram temidos por onde chegavam, ou as pessoas pensavam duas vezes em atacar essa região, que de fato também era atacada por ser uma região de grande comércio, uma região rica. Belezinha? Então, tomando aqui como características gerais para a gente finalizar essa aula, já estamos chegando ao fim, é que primeiro o poder ele é político, o poder político ele é hierarquizado, teocrático, como a gente já viu, né? Existe uma hierarquia, que essa hierarquia é colocada a partir do rei, que ele é colocado também a partir dos seus sacerdotes religiosos que justificam o seu poder em nome de Deus. Além disso, é importante a gente ressaltar que a economia ela serve da agricultura por conta dos dois rios que tem na sua região, o Tigres e o Eufrates. Além disso, o que são mais desenvolvidos naquela área é o trigo, as cevadas e também as sementes, tá certo? Pequenas sementes. Além disso, também é importante a gente ressaltar que a questão da criação de animais como gados, cabras e aves é de suma importância para a sobrevivência daquele povo, porque nem só de grão sobrevive o homem, ele também precisa de carne. Eu, no caso, sou carnívoro. Além disso, é importante a gente ressaltar o comércio, que ele ainda de fato não é feito através de uma moeda inicialmente, mas que também algumas dessas civilizações, como os sumérios, vão desenvolver moedas, mas essas moedas ficam entre seu reino e depois esse povo é conquistado, então fazendo com que elas sejam invalidadas, mas que a principal
moeda, entre aspas, do comércio é a troca de objetos ou trocas de suplementos. Belezinha? Então vamos agora para a resolução das questões. Lembrando que essas questões só são duas, mas terão várias aqui no material disponibilizado para vocês, gratuito, então corre lá e adquire já. Vocês vão perceber que não existem várias questões sobre a Mesopotâmia de maneira geral, nem só dos povos, mas de maneira geral no Enem, porque quase nunca cai, porque é dividido entre história antiga e tem várias civilizações ainda que nós iremos ver nos próximos vídeos, nas próximas aulas, que são de grande importância, como os egípcios, os gregos e também os romanos, fazendo com que não caia muito essa região mesopotâmica no Enem, mas nos vestibulares específicos sim. Então vamos lá. Enem. Uma coisa importante você entender sobre as questões, já citado também na última aula, é a gente ir logo pela preposição ou pela o que a pergunta está querendo dizer, para que a gente no meio do texto não se perca e consiga grifar aquilo que exatamente a questão solicita. Então vamos lá. Nesse contexto de organização de vida social, as leis contidas no código citado tinham um sentido de... Então qual é o sentido dessas leis nesse contexto social citado no texto? Não, a gente não sabe, mas vamos achar. O sexto rei sumérico, governante entre os séculos 18 e 17 a.C., nascido em Babel, chamado Hammurabi, pronúncia em babilônico ou babilônio, foi o fundador do Império Babilônico correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os suméricos e levando a Babilônia ao máximo esplendor. Ou seja, talvez essas leis, a gente agora julgando com o valor da pergunta, tenha sido importante para a unificação desses povos que viviam naquela região, tornando-se eles julgados a partir de um único código, chamado ele o Código de Hammurabi. Isso é uma interpretação a partir do texto. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico, tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônio consolidou a tradição jurídica, harmonizou também os costumes e estendeu o direito à lei a todos os súditos. Isto é, a lei é importante porque, além dela harmonizar os costumes, colocando as pessoas diante de uma única lei, ela também unifica o direito entre todos os súditos. Então, nesse contexto de organização de vida social, as leis contidas no código citado tinham sentido de... Vamos lá para a análise das questões. É importante, quando a gente vai julgar as questões, a gente fazê-la por eliminação, para assim ajudar a gente a se ficar em dúvida, que não vamos ficar, entre menos alternativas, tá certo? Vamos de baixo para cima. E esse editor aqui, ele é perfeito. Veja lá que a última alternativa, que deveria ser a E, tá A, mas esqueçam, tá certo? Julguem como A, como é. Conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros. Então já podemos descartá-la, né? Porque conferir as prerrogativas seria dar vantagem para o estrangeiro. Lógico que não. Joga essa questão para fora. D. Promover distribuição de terras aos desempregados e urbanos. Faz nem sentido. Tá dizendo que o cara ali fazia, dentro da lei, uma reforma agrária, né? Conceder terras. Mas a gente já viu que não é essa a intenção da questão consolidação da jurídica, né? Ensino e unificação. C. Conceder benefícios de indultos aos prisioneiros de guerra. Minha gente, prisioneiro de guerra era escravo. Como é que eu vou conceder indultos a eles? Dar uma prerrogativa melhor? Não tem como. Então, falso também. Vamos lá para B. Tipificar as regras referentes aos atos dignos de punição. Por enquanto essa é a mais correta. Vocês lembram que eu falei lá sobre a questão do código, que ele era importante porque ele acaba dando as punições pelos seguidos crimes cometidos contra a família, contra escravo, contra isso, contra aquilo. Então são
a unificação da punição da regra, por isso que é um código penal. Letra A. Assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. Como eu disse, o intuito do código é a punição e não garantir direitos, e também muito menos a direitos individuais. Existem punições para todos os estamentos sociais, fora o rei, é lógico, né? Então, o próprio Hammurabi. Então, a alternativa correta seria B. Então, tipificar as leis que seriam referências como punição para aqueles povos que cometessem ou infligissem a lei. Certinho? Então, vamos só passando aqui no gabarito, ó, gabarito, alternativa B. Então, que bom, né? Acertamos sem nenhuma dúvida. Então, minha gente, é só isso pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam que tem materiais e referências aqui embaixo do vídeo da aula. Então não deixem de ir lá olhar um material totalmente gratuito que vai servir para o seu futuro, além de outras questões para vocês resolverem. Além disso, já com o material de resumo e também o gabarito das questões. Então já deixa o like, se inscreve, porque é de suma importância você estando aí, porque só você estando aí que nós estaremos aqui produzindo conteúdo para vocês. Então até a próxima aula, um beijo e tchau!